Olá, fabulosos! Tudo bem com vocês? Nós brasileiros não costumamos valorizar nossos heróis. A história de hoje é uma fábula baseada na história de um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Sim, estou falando de Ayrton Senna. Essa é uma narrativa do ponto de vista de uma brasileira humilde que não gostava de corridas de carro, mas que se apaixonou por esse esporte porque Ayrton Senna conseguiu transformar esse que era um esporte de elite em uma segunda paixão nacional. E como esse canal fala de amor, paixões e romances, esse vai ser o foco da nossa história. Mas é preciso dizer antes de mais nada que após o falecimento dele, nossos domingos nunca mais foram os mesmos. Vamos à história de hoje? O príncipe, a rainha e a plebeia. Num reino não muito distante daqui, há alguns anos atrás, vivia um belo príncipe. Era formoso, educado, elegante e generoso. Tinha verdadeira paixão pela velocidade. Foi um dos maiores corredores do seu reino e até admirado por reinos muito distantes. Empunhava orgulhoso a bandeira do seu povo no pódio, rendendo-lhe assim a admiração de todos os seus súditos. O seu país era um lugar abençoado, pois não haviam terremotos, maremotos, furacões, vulcões e outros desastres naturais. Aquela terra havia sido brindada com fartura e riquezas, onde todos diziam que se plantando tudo dava. Porém, estranhamente, a pobreza do povo era enorme. Diziam que lá haviam dragões e fantasmas que ninguém enxergava, mas que faziam muitos estragos na economia daquele lugar, deixando os habitantes tristes e sem esperança de dias melhores. Esse príncipe, que apesar de ser príncipe não tinha nada a ver com isso, aparecia quase todos os domingos na TV. E quando isso acontecia, o povo ficava feliz. A dor parecia que doía menos e nem precisava de frango com farofa para que as pessoas estivessem satisfeitas. Tamanha era a adoração por este homem. Qual não foi a felicidade deste povo quando soube-se que ele havia encontrado uma verdadeira rainha? Não, a rainha também não tinha nada a ver com os infortúnios daquele povo. Era uma rainha que nem parecia ser de carne e osso, pois ela só aparecia na TV. E quando isso acontecia, podia suspender a macarronada. A criançada fartava só de vê-la. Ela foi a referência de toda uma geração daquele reino e, como príncipe, admirada também em lugares muito distantes. Instalou-se no reino uma atmosfera nostálgica. Um príncipe e uma rainha tão maravilhosos, carismáticos e fantásticos, que a gente só de pensar num casamento assim se arrepiava toda. Poderia ter no mundo uma cerimônia mais deslumbrante? Duas pessoas lindas, saudáveis, aparentemente felizes, ricas. Não, era muito perfeito para ser real. Mas na verdade aqui não se sabe por que este relacionamento tão incomum teve o destino de tantos relacionamentos comuns. A rainha era ocupada demais e o príncipe só vivia correndo. Foi aí que apareceu uma linda plebeia, muito talentosa, que enfeitiçou o príncipe com seu olhar apaixonado e a sua jovialidade. Ela tinha uma certa disponibilidade, que não deixava de ser uma espécie de mágica para aqueles dias. E ela fazia questão de viver todos os momentos possíveis ao lado do príncipe. Nunca saberemos, entretanto, o que se passava na cabeça dele. Teria esquecido de fato a rainha ou só estava com a plebeia para lhe fazer ciúmes? A plebeia se aproveitava da posição social do príncipe ou, no fundo, seria uma grande mulher a quem o destino talvez fizesse justiça um dia? Ele se casaria com ela, mesmo contrariando a família? Ou a história sofreria uma reviravolta e ele voltaria aos braços da rainha, que largaria tudo para viver esse grande amor? A verdade é que nunca saberemos.
Nos últimos tempos, o príncipe andava muito nervoso, pois a corrida tornara-se perigosa demais. Haviam muitos interesses em jogo naquilo que parecia apenas uma simples aventura. O príncipe vinha conversando com seus amigos e queria que a corrida voltasse a ter aquele caráter esportivo que o fascinava e que passou a ser a razão da sua existência. Um acidente com um de seus colegas provava que ele tinha razão de se preocupar, porém ninguém o escutava. Às vezes ele pensava em parar de correr, mas aí ele se lembrava daquele povo que tanto o amava, daquela alegria que tomava conta do reino e do orgulho que ele sentia quando mostrava para o povo inteiro a bandeira do seu país. Quando isso acontecia, parecia que ele queria gritar para o mundo inteiro ouvir o nome da sua terra. Naquele momento, era como se ele abraçasse cada um do seu povo, como se ele pudesse apagar o sofrimento, o cansaço da luta, o suor de cada rosto. Era um alento de vida que enchia nossos olhos e fazia daquele príncipe um gigante dentro daquele macacão que toda criança fazia questão de ter um igual. Todo mundo queria ser como ele. Todo mundo o amava, e a vibração desse amor foi tão forte e intensa que acabou despertando numa deusa chamada Afrodite a paixão por este mortal. Afrodite pediu ao seu pai que lhe desse aquele humano como marido. Zeus disse que não poderia, pois que ela mesma já estava prometida a uma divindade. Afrodite se enfureceu. Disse ao pai que se ele não pudesse ser seu, não seria de mais ninguém, e pediu ao pai que consentisse em transformá-lo numa estrela. Seria o seu presente de núpcias. Zeus, que também apreciava o rapaz, concedeu à filha esse desejo, satisfeito por ter nos céus uma luz tão viva e verdadeira. Impôs somente à filha a condição de que ela viesse buscar o príncipe pessoalmente. No mesmo momento, Afrodite rumou para a terra, enlouquecida. Era 1º de maio e o príncipe partira para sua última corrida, mas Afrodite não podia mais esperar para levá-lo. Ficou à sua espera numa curva. Quando o príncipe apontou, ficou deslumbrado com aquela deusa esplendorosa que havia parado bem à sua frente. Sem tempo para friar, foi tirado do carro pelas mãos da deusa apaixonada. Quando o carro bateu no muro, ele já não estava mais lá. Rumava para o firmamento. Ficara acima de todas as outras estrelas, olhando de lá seu povo e as suas amadas. Se você olhar para o céu, não verá ainda o brilho dessa fulgurosa estrela, pois a sua luz, apesar de intensa e ofuscante, vai demorar alguns milhões de anos para chegar até aqui. E quando isso acontecer, acho que ninguém vai se dar conta de quem realmente é essa estrela, e é bem possível até de darem a ele um nome de mulher. Mas não tem nada não. Soberano como ele sempre foi, não vai se importar com isso. Na terra, alguns se compadeceram da plebeia que perdeu a chance de se tornar princesa, e outros se entristeceram pela rainha, porque, bem, ninguém tem culpa de ser coroada. Mas o tempo passou, essas mulheres reconstruíram suas vidas, seguiram em frente, e a rainha perdeu seu reinado, ficou um pouco apagada e talvez carregue consigo a amargura de não ter vivido esse grande amor. Já a plebeia se tornou uma linda princesa, uma mulher forte, destemida e muito amada. A história de vida dessa mulher é um testemunho que nos mostra que nós podemos mudar o nosso destino e superar as coisas ruins que nos acontecem. Claro que Ayrton Senna nunca será esquecido pelas pessoas que o amam, mas todos nós precisamos seguir em frente. As boas ações de Ayrton Senna, que era uma pessoa muito caridosa e uma pessoa que envolveu o seu povo com muito amor e muita dedicação em tudo que ele fez, vão ficar para sempre como um exemplo de alguém insuperável. E esperamos que as novas gerações possam conhecer a história dele. Por isso, eu peço a você que compartilhe esse vídeo e nos ajude a perpetuar a imagem e a lembrança desse grande herói brasileiro. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você
você tem alguma sugestão de uma história ou de uma fábula que você gostaria que eu criasse, escreva para fabulasidesfabulas@gmail.com. Obrigado pela sua companhia. Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima.